Em um novo e forte alerta ao Ocidente, o presidente Vladimir Putin disse que qualquer ataque convencional de uma nação à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, será considerado um ataque conjunto ao seu país. O evento desta quinta em Nova York era sobre a reconstrução da Ucrânia. Mas todos os esforços diplomáticos do país nesse momento são para conseguir dos aliados a autorização para usar mísseis de longo alcance em território russo. Os Storm Shadows são produzidos pelo Reino Unido e pela França com tecnologia norte-americana. Acertam alvos a até 250 quilômetros de distância e podem penetrar camadas de concreto e aço antes de explodir. É um armamento que os ucranianos querem usar contra depósitos de armas dos russos. À medida em que as negociações avançam, Moscou manda mais um aviso. O presidente Vladimir Putin anunciou que pretende passar a considerar o uso de armas nucleares legítimo se a Rússia for atacada por um país que não tem as ogivas, caso da Ucrânia, com a ajuda de outro país que as tenha, caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a resposta russa com armas nucleares, diz Putin, poderá acontecer mesmo que o país não tenha sido atacado com esse tipo de armamento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um alerta ao Ocidente na quarta-feira, 25, afirmando que poderá considerar o uso de armas nucleares se o país for atacado por mísseis convencionais lançados pela Ucrânia. Ele ressaltou que qualquer ataque ucraniano que conte com o apoio de uma potência nuclear seria interpretado como um ataque conjunto. Essa declaração intensifica as tensões na região e levanta preocupações sobre as repercussões geopolíticas de um potencial uso de armas nucleares, não apenas para a Ucrânia, mas também para a comunidade internacional como um todo. A resposta a esse aviso pode moldar as estratégias dos países ocidentais, que continuam a oferecer apoio à Ucrânia em sua resistência contra a invasão russa. Fiquem agora com a notícia. Em um novo e forte alerta ao Ocidente, o presidente Vladimir Putin disse que qualquer ataque convencional de uma nação à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, será considerado um ataque conjunto ao seu país. O evento desta quinta em Nova York era sobre a reconstrução da Ucrânia. Mas todos os esforços diplomáticos do país nesse momento são para conseguir dos aliados a autorização para usar mísseis de longo alcance em território russo. Os Storm Shadows são produzidos pelo Reino Unido e pela França com tecnologia norte-americana. Acertam alvos a até 250 quilômetros de distância e podem penetrar camadas de concreto e aço antes de explodir. É um armamento que os ucranianos querem usar contra depósitos de armas dos russos. À medida em que as negociações avançam, Moscou manda mais um aviso. O presidente Vladimir Putin anunciou que pretende passar a considerar o uso de armas nucleares legítimo se a Rússia for atacada por um país que não tem as ogivas, caso da Ucrânia, com a ajuda de outro país que as tenha, caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. E a resposta russa com armas nucleares, diz Putin, poderá acontecer mesmo que o país não tenha sido atacado com esse tipo de armamento. Basta que mísseis como o que os ucranianos querem usar cruzem a fronteira da Rússia, avisa Putin. Há sinais de escalada em ambos os lados. Quando o presidente Volodymyr Zelensky citou o Brasil no discurso da ONU, Brazilian duo tries to grow into a choir of voices. Era uma rejeição à ideia de congelar o conflito e começar negociações com a Rússia se o país, ainda que temporariamente, continuar ocupando territórios que, segundo a lei internacional, são ucranianos. Este foi um dos assuntos da entrevista que fiz com o embaixador da Rússia, Alexei Labitsky. Ele contesta o voto de 143 países da ONU, inclusive o do Brasil, condenando a anexação ilegal de territórios ucranianos. Qual é a legitimidade, embaixador, dessa invasão diante de quando 78% do mundo diz que não, a Rússia está errada? 78%. A única legitimidade para nós, na opinião dos que o senhor enumerou. O embaixador cita os referendos considerados ilegais pela maior parte do mundo como instrumentos para legitimar a ocupação de territórios como o da Crimeia, por exemplo. O Brasil não reconhece a Crimeia como parte da Rússia. O Brasil não reconhece, mas nós reconhecemos e vamos reconhecer.
Alexei Lebitsky confirmou que Vladimir Putin já recebeu o convite para ir ao G20 do Brasil, mas ainda não se decidiu. Ele também contesta o mandado de prisão expedido contra o seu presidente pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. Olá, pessoal! Fiquem ligados aqui no nosso canal para as notícias mais quentes e atualizações sobre o que está acontecendo no mundo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para não perder nenhum detalhe. A sua participação é super importante para nós. Vamos juntos acompanhar tudo o que rola por aí. Até a próxima!